Portões fechados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te falo o tamanho do prejuízo de cada um dos grandes times desses estados. Quero contar também a respeito das mudanças previstas ou propostas no regulamento do Cruzeiro, muito mais profissionais e que vão cobrar de seus dirigentes. E para finalizar, preciso te contar sobre um caso de polícia no Santos envolvendo o presidente e o vice. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero pedir para você deixar um like nesse vídeo, para se inscrever no canal e para acionar o sininho. Tudo isso é muito importante para continuar fazendo com que o canal do Nicola cresça. Quero começar esse vídeo falando sobre o Cruzeiro, que propôs mudanças em seu estatuto. Em seu site oficial, o Cruzeiro passou uma relação de alternativas, de modificações previstas ou propostas em relação ao seu estatuto. Algumas delas bem interessantes, só que são, na teoria, coisas muito básicas, que qualquer clube do futebol brasileiro já devia praticar há bastante tempo. Vou ler algumas delas para vocês, as principais que foram sugeridas pelo núcleo transitório. A primeira delas diz respeito à criação de um programa de cargos e salários, em que as remunerações vão seguir parâmetros de mercado, para evitar casos como o do Sérgio Nonato, que ocupou na temporada passada um cargo importante no Cruzeiro para ganhar algo na casa de R$170 mil por mês, sem ter uma formação para isso. Outro ponto importante dessa sugestão: salários superiores a 1.000 salários mínimos devem ser aprovados pelo Conselho de Administração do Cruzeiro. Isso vai envolver especificamente ou principalmente jogadores de futebol. Então toda vez que um jogador for contratado para ganhar mais de 1.000 salários, vai haver a necessidade dessa aprovação. Outro item: Conselho Fiscal só pode contar com pessoas com formação superior. É o básico do básico, mas não existia a partir de agora. Caso essa mudança seja aprovada, caso esse pacote de mudança seja aprovado, vai começar a valer. Para fechar, queria destacar mais duas alternativas, sugestões. Regras mais rígidas para dirigentes que descumprirem o estatuto, algo extremamente fundamental. E por último, regras mais claras para demonstrações contábeis. Espero que tudo isso saia o mais rápido possível do papel e valha não só para o Cruzeiro, mas para qualquer grande clube do futebol brasileiro. Quero te falar agora sobre o caso de polícia envolvendo o presidente José Carlos Pérez dos Santos e seu vice Orlando Rolo. Vale lembrar que os dois venceram a última eleição juntos, por isso o Pérez se tornou presidente e o Orlando Rolo o seu vice. Mas desde o início a relação se tornou muito desgastada, porque de acordo com o Rolo, o Pérez ouvia muito pouco, o vice-presidente tomava quase todas as decisões para si, a ponto de o Rolo ter sido afastado. Recentemente, em novembro do ano passado, com uma decisão judicial, ele conseguiu o direito de voltar. Mas ao voltar a ocupar o cargo de vice, ele logo de cara se deparou com o fim da sua sala. Uma sala lá na Vila Belmiro, ao lado da sala do presidente. Era lá que ele despachava, era lá que ele passava todo dia. E esse local deixou de existir a pedido do José Carlos Pérez. Mas tudo isso virou um caso de polícia porque os pertences do Rolo que estavam nessa sala desapareceram. Rolo garante que conversou com o Pérez, pediu várias vezes ao Pérez que devolvesse esses pertences pessoais. Como isso não aconteceu, o Rolo foi à polícia pedir a abertura de um inquérito policial contra o presidente do Santos, requerendo, exigindo seus pertences. E essa é só a gota d'água de uma relação extremamente desgastada. De acordo com o Rolo, desde que ele voltou a ocupar o cargo de vice-presidente, nenhum funcionário do Santos na Vila Belmiro pode atender seus pedidos. Isso seria uma determinação do José Carlos Pérez. A relação entre eles de fato é horrorosa. O grupo de WhatsApp que conta com a presença dos membros do comitê de gestão, não tem o Orlando Rolo, também a pedido do José Carlos Pérez. E o mais incrível dessa história toda é que no final desse ano os dois podem se enfrentar. Caso o Pérez tente a reeleição, ele deve ter como concorrente o Orlando Rolo, que provavelmente se lançará candidato para tentar bater seu agora inimigo pessoal. Para fechar o vídeo, eu quero falar sobre os primeiros efeitos do coronavírus no futebol brasileiro. Cheguei a gravar um vídeo garantindo que todas as competições por aqui parariam, até vou deixar o link para você. E aos pouquinhos isso vem se confirmando. Ao longo dessa semana, a Conmebol anunciou a paralisação, a interrupção da Libertadores da América. E vários jogos durante esse final de semana vão acontecer com portões fechados nos campeonatos estaduais. Essa restrição vai valer para Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho. Quero começar com o Campeonato Gaúcho, que vai ter a partida entre São José e Internacional no domingo, na casa do São José, com portões fechados. Um baita prejuízo para o São José, que fez 3 partidas como mandante no Campeonato Gaúcho dessa temporada, as 3 com prejuízo.
Esse jogo contra o Internacional gerava enorme expectativa entre os dirigentes do São José para a primeira possibilidade de um lucro real com bilheteria. Não vai acontecer, jogo com portões fechados. Na outra partida envolvendo um grande do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe o São Luís também no domingo, jogo na Arena do Grêmio, e a expectativa da diretoria era de um faturamento na casa dos 350 mil reais. Mesmo faturamento que ele teve no jogo contra o Esportivo, quando recebeu 11 mil pessoas na Arena do Grêmio. Em Minas Gerais, também com portões fechados, o Cruzeiro recebe o Coimbra. A expectativa da diretoria do Cruzeiro nem era das maiores, ainda mais diante dos resultados muito ruins dentro de casa, com direito à derrota por 2-0 no meio de semana na Copa do Brasil para o CRB. O jogo contra o Coimbra deveria ter uma expectativa de faturamento de algo na casa de 50 mil reais, algo parecido com o que aconteceu recentemente no jogo contra o América Mineiro. É bem verdade que o Cruzeiro já registrou prejuízo recentemente jogando no Mineirão, partida contra a Uberlândia, que teve 9.700 pagantes, registrou um déficit de 13 mil reais para o Cruzeiro. Já o jogo do Atlético Mineiro acontece contra o Vila Nova em Nova Lima, e aí dá para dizer que o Vila Nova tem todos os motivos do mundo para lamentar. Outro time pequeno que fez 3 jogos como mandante no seu campeonato estadual, os 3 jogos com prejuízo, e quando receberia um grande, o Atlético Mineiro certamente tinha a expectativa de um bom faturamento com bilheteria. Esse jogo com portões fechados vai acabar com essa possibilidade. Quero destacar agora o Campeonato Carioca, que tem nesse final de semana Vasco e Fluminense, jogo no Maracanã com portões fechados. Mais de 21 mil ingressos já haviam sido vendidos de forma antecipada e havia expectativa dos dois clubes de faturar algum dinheiro. Quando eu falo algum dinheiro, não é nada muito grande, até porque o Campeonato Carioca tem registrado públicos e receitas bem pequenos. Cheguei a gravar um vídeo em que eu vou deixar aqui para você. Tem sido conhecido como o Campeonato do Prejuízo, a edição de 2020 do Campeonato Carioca. Já o Botafogo, que tinha mais de 10 mil ingressos vendidos para a partida contra o Bangu no Newton Santos, também jogará com portões fechados, e isso vai servir ao menos para diminuir o prejuízo. O Botafogo tem sido recordista de déficits. Todas as partidas do Botafogo como mandante nesse campeonato estadual tiveram prejuízo. O Botafogo teve de pagar para jogar com os portões fechados. Certamente esse déficit vai ser menor do que os 150 mil previstos caso a partida contra o Bangu acontecesse. Para fechar sobre o Rio de Janeiro, quero te falar sobre o Flamengo, que já tinha mais de 20 mil ingressos vendidos para o confronto contra a Portuguesa. A expectativa da diretoria era de faturar algo na casa dos 270 mil reais, jogo com portões fechados, e certamente o Flamengo não terá esse lucro. Para fechar, você que torce por algum time de São Paulo deve estar curioso para saber a situação do seu próprio clube. Antes de falar sobre os grandes, quero te contar sobre a ironia da decisão da Federação Paulista, que proibiu jogos com portões abertos na capital, mas no interior os jogos aconteceram com torcida, como por exemplo na noite dessa sexta-feira, quando o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, recebeu o Água Santa. Conversei com um dirigente do Red Bull Bragantino e ele me afirmou que não havia muita lógica nessa decisão, que o Red Bull Bragantino preferiria jogar com portões fechados, levando em consideração o risco do coronavírus. Mas a Federação Paulista ignorou essa possibilidade e determinou que somente os jogos na capital tivessem portões fechados. Pior para o São Paulo, que vai jogar contra o Santos na noite desse sábado e esperava faturar algo na casa de R$1,5 milhão. Sim, São Paulo vai deixar de faturar cerca de R$1,5 milhão. São Paulo em enormes dificuldades financeiras com a realização do clássico contra o Santos. Sem torcida, vai tomar um baita prejuízo. O caso do Corinthians, que enfrenta o Ituano nesse domingo na Arena Itaquera. Expectativa da diretoria de um faturamento na casa dos R$500 mil, algo parecido com o que teve recentemente num jogo dentro de casa. E se o Campeonato Paulista prosseguir com portões fechados, o Corinthians vai ter um enorme prejuízo na próxima rodada quando recebe o Palmeiras. A arrecadação em clássicos no Campeonato Paulista, envolvendo o Corinthians e um outro grande, costuma ser de R$1,8 milhão líquidos. Vale lembrar que o Corinthians precisa urgentemente de grana porque já caiu na pré-Libertadores e deixou de faturar algo na casa de R$20 milhões com essa eliminação tão precoce. Ficou faltando falar apenas do Palmeiras, que enfrenta nesse sábado a Inter de Limeira em Limeira. Jogo no Major Levi Sobrinho, estádio da Inter, que não terá portões fechados pelo mesmo motivo que eu expliquei agora há pouco, envolvendo a partida entre Red Bull Bragantino e Água Santa. Como a receita fica apenas para o mandante, não haverá qualquer interferência na situação financeira do Palmeiras, que nem terá prejuízo nem lucro.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola, bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Tô sempre postando no Instagram vídeos que eu faço por aqui. E para fechar, queria que você usasse o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. Beleza? A gente se encontra em breve. Tchau, tchau!